Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o 8º vídeo da série Órfãos do VBA. É aqui que a brincadeira começa. Nesse episódio, nós vamos ver alguma coisa sobre scripts. Aquele bicho feio com os dentes assim. Quem conhece JavaScript ou qualquer linguagem cuja sintaxe seja semelhante vai me xingar até umas horas quando vir a forma como eu indentei esse código. Bom, eu fiz isso com dois propósitos: facilitar a minha vida na hora de explicar e facilitar a vida do Power User de Excel que estiver assistindo a esse vídeo na hora de entender. Eu sei que mesmo eu tendo tentado amenizar um pouco as coisas para facilitar a leitura, ainda assim o código é muito diferente do VBA, mas vai por mim, podia ser pior. Vamos começar devagar. Vamos lá. Scripts. Ou melhor, TypeScript. TypeScript é um superset do JavaScript que foi inventado pela Microsoft para que os desenvolvedores pudessem trabalhar com variáveis tipadas. JavaScript não tem tipo de variável. Fazendo um paralelo com o VBA, é como se tudo fosse variant. Mas perto das variáveis do JavaScript, o variant do VBA é café com leite. No JavaScript, uma variável pode conter qualquer coisa mesmo. No JavaScript, praticamente tudo é objeto. Valor é objeto, texto é objeto, array é objeto, função é objeto. E se eu posso colocar um objeto dentro de uma variável, então ela pode realmente conter qualquer coisa. Para quem está acostumado a trabalhar com tipos de variáveis, trabalhar sem é bem esquisito. Como é que você vai saber o tipo de dado que deve passar para uma função de API que nunca usou antes? Deve ter alguma coisa escrita na definição dessa função que especifique isso, mas seria muito mais fácil se o autocomplete pudesse dizer isso para você em tempo real quando você estiver codificando, não é mesmo? Isso é importante principalmente quando seus projetos começam a crescer. Trabalhar com um script de uma página é uma coisa, mas trabalhar com um script de milhares de linhas, com centenas de funções, e não ter certeza se uma delas recebe um número ou uma string como parâmetro pode ser bem complicado. O JavaScript ganhou muita força nos últimos anos e a quantidade de aplicações que estão sendo escritas nessa linguagem cresceu muito, muito mesmo. E quando a coisa começa a ganhar escala e você não pode mudá-la, o que é que você faz? Constrói algo maior em cima dela. Foi o que a Microsoft fez com o TypeScript. No fundo, TypeScript é JavaScript. Tudo que vale para JavaScript também vale para TypeScript. Eu acho que o sonho da Microsoft é que os browsers passem a adotar TypeScript como linguagem padrão, já que ele é 100% retrocompatível com JavaScript. Seria só o caso de adicionar aos browsers os recursos que a Microsoft criou nessa linguagem. Mas, por enquanto, o TypeScript só existe nas IDEs, isto é, só existe no momento em que você está escrevendo o seu código. Uma vez que o código em TypeScript esteja finalizado, você precisa passá-lo por um compilador, que vai transformá-lo em JavaScript puro. É esse código em JavaScript puro que vai rodar no browser. Agora vamos ao nosso código. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma atribuição. Nós estamos atribuindo um valor para a propriedade initialize do objeto Office. Esse valor é uma função. Eu estou atribuindo uma função à propriedade initialize do objeto Office. Pois é, as coisas já começaram a ficar estranhas, não? Mas faz de conta que isso é normal. Sorria e acene. Sempre que o nosso add-in for inserido numa planilha, ou quando o usuário abrir um documento que já contenha o nosso add-in, o Excel vai executar o código que estiver na propriedade initialize, permitindo ao nosso add-in executar quaisquer rotinas de inicialização que sejam necessárias para ele trabalhar. O nosso add-in não faz muita coisa na inicialização. Vamos ver o que ele faz. Bom, quando o Excel executar esse código, ele vai nos passar um parâmetro, reason. O valor desse parâmetro vai dizer se o add-in está sendo adicionado à planilha neste momento ou se ele já estava no documento que o usuário acabou de abrir. É isso que esse switch aqui está testando. O switch é equivalente ao select case do VBA. A sintaxe é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Aquele parâmetro reason que o Excel nos passa é um objeto. Esse objeto tem um método chamado toString,
que vai me dar o conteúdo dele em formato string para que eu possa compará-lo com uma constante de texto. Se reason for igual a inserted, ele vai executar esse trecho de código aqui. Na verdade, ele vai executar tudo que encontrar daqui para baixo até encontrar uma cláusula break. Eu preciso colocar o break, senão ele executaria inclusive o código do case de baixo, e não é isso que a gente quer. Se, por outro lado, reason for igual a document opened, eu vou saber que o meu add-in já estava no documento e que esse documento acaba de ser aberto. Esse outro break aqui não seria necessário, já que esse é o último case da lista. Eu só coloquei para não fugir do padrão. Note que o bloco de código do nosso switch está delimitado por chaves. Não esses chaves, essas chaves. Essa é a forma padrão de delimitar trechos de código em JavaScript e, portanto, também em TypeScript. Perceba que o corpo da função que nós escrevemos também está delimitado por chaves. Agora vem uma linha bem esquisita para quem está vendo pela primeira vez. Que raio é esse dólar? Esse aí é o jQuery. Fala aí. Muito prazer, jQuery. JavaScript tem um pouco menos frescura com nomes do que o VBA. Dollar é um nome válido no padrão de nomenclatura dele. Em JavaScript, os nomes podem conter letras maiúsculas, minúsculas, números e os sinais de underscore e o dólar. Os nomes devem começar com uma letra ou um dos dois símbolos permitidos. Nomes são case sensitive, ou seja, letras minúsculas e maiúsculas fazem diferença. Se você definiu o nome de uma variável de um jeito, deve escrever esse nome sempre da mesma forma para que o JavaScript saiba que se trata da mesma variável. Caso contrário, ele vai achar que se trata de uma variável diferente. O cara que concebeu o jQuery resolveu ser minimalista e utilizou um alias, isto é, um apelido bem curtinho para que você não tivesse que escrever jQuery toda vez que fosse chamar uma função ou um método da biblioteca. Continuando, o que essa linha quer dizer é jQuery. Quando o documento estiver pronto, execute a função que eu estou passando como parâmetro. Olha aí o conceito de passar função como parâmetro de novo. Só que dessa vez eu resolvi não escrever o corpo da função diretamente dentro dos parênteses. Eu utilizei um espaço separado ali embaixo. Está aqui, Initialize Button. É o nome que eu dei para minha função. Ela podia se chamar qualquer outra coisa. Eu é que tenho frescura de ficar colocando nome em inglês. E olha o jQuery aqui de novo. Essa linha está vinculando o código ao botão que nós definimos lá no HTML. O meu botão tinha um ID e o ID dele era rodar macro. O que essa linha está dizendo literalmente é jQuery, procure o componente cujo ID é rodar macro e atribua a função macro ao evento clique dele. Esse sinalzinho de escopo é que diz ao jQuery que ele deve procurar por um ID. Logo em seguida, eu digo qual ID ele deve procurar. Aí, eu especifico qual evento ele vai ajustar, no caso, o clique. E depois, eu digo qual função eu quero atribuir àquele evento. O que eu estou fazendo aqui é o equivalente a associar um evento a um controle no VBA, nesse caso, o evento clique ao botão rodar macro. A função que eu atribuí ao evento clique do botão foi essa aqui. Ela também poderia ter qualquer nome, mas eu resolvi chamar de macro. O primeiro comando que temos aqui é Excel Run. Ele também recebe uma função como parâmetro. Esses são os comandos que o Excel vai rodar quando o botão for clicado. O código está no nosso script, mas quem manda na execução é o Excel. Agora vem uma coisa esquisita que você provavelmente vai se perguntar: poxa, mas para demarcar bloco de código não era chaves? É chaves. Esse parêntese que você está vendo aqui é aquele que contém os parâmetros do método run. O JavaScript está pouco ligando para o jeito que você quebra a linha. No VBA, você está acostumado que uma quebra representa o final de uma linha de comando. No JavaScript, o que determina o final de uma linha de comando é um ponto e vírgula. Nesse caso, o ponto e vírgula está lá embaixo. Tudo que eu escrevi desde o Excel Run até aqui é um único bloco de instruções e poderia estar escrito em uma linha só. Mas fala sério, dividindo assim fica bem mais fácil de entender. Bom, voltando ao Excel Run.
Esse trecho aqui é o que mais nos interessa. É aqui que eu vou escrever a minha macro. Tudo que nós fizemos até agora foi para poder chegar nesse ponto aqui e começar a interagir com os objetos do Excel. Então vamos lá. Quando o Excel executar essa função, ele vai passar para ela um parâmetro context. Esse cara é um objeto que contém todas as propriedades e métodos que nós vamos precisar aprender a usar para manipular o conteúdo da planilha. Nós não vamos manipular a planilha diretamente. Qualquer informação que ela contenha, seja dados, fórmulas, formatações, tudo que eu quiser mexer, eu vou pedir ao context e ele vai trazer uma cópia para mim. Eu vou fazer o que eu quiser com essa cópia, mudar valor, mudar fórmulas, mudar formatações, e quando eu terminar o meu trabalho, eu vou pedir ao context para ele sincronizar as minhas alterações na planilha original. E ele aplica essas alterações todas de uma vez só. Continuando, aqui eu estou criando uma variável chamada range. Esse var que você vê aqui é como se fosse o DIN do VBA. A diferença é que eu posso criar a variável e já sair usando, tudo na mesma linha. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando a variável e já pedindo ao context para ele ir lá no workbook, ou seja, na planilha, pegar a range que estiver selecionada e trazer para mim. Então, a variável range vai conter um objeto do tipo range. Foi por isso que eu dei esse nome para ela. Bom, todo range tem uma propriedade values. E eu vou atribuir a ela esse conteúdo aqui. Esse tipo de construção você certamente vai estranhar. Esse colchete indica a abertura de um array. Logo em seguida, você vê outro colchete. Isso marca a abertura de um outro array. Eu estou criando um array de arrays. Mas nesse caso, ele tem um item só, porque a minha intenção é alterar só a célula que estiver em foco. E aqui está o valor que eu quero que ele coloque nessa célula. Agora vem a parte que faz a mágica acontecer. Eu vou retornar para o Excel Run o resultado do sincronismo do meu range com a planilha original. Quem vai fazer o sincronismo é o context. Se tudo der certo nesse processo, ele vai retornar um OK para o Excel Run. Se der alguma zica, ele vai retornar um erro. E nesse último caso, se realmente deu erro no sincronismo, ele vai executar essa segunda parte do código aqui. Veja só, o run é uma propriedade do objeto Excel, e o catch que você está vendo aqui é uma propriedade do run. Ela também recebe uma função como parâmetro. Se ela precisar ser executada, o run vai passar para ela um objeto error. Nessa outra linha aqui, eu estou pedindo ao browser para colocar uma string no console do JavaScript. Isso equivale ao debug.print do VBA. O browser mantém uma janelinha igual àquela do immediate do VBA para esse fim. Quando a gente estiver falando de debug, eu mostro ela para você. O que ele vai escrever lá? Bom, ele vai escrever o que eu coloquei dentro das aspas, mais a mensagem de erro que vier no objeto error. Você deve ter percebido que eu usei aspas simples aqui. Em JavaScript, tanto faz aspas duplas ou aspas simples. Ambas têm a mesma função e servem para a mesma coisa. A próxima linha pergunta se o objeto error é do tipo officeExtension.error. Perceba que a expressão que eu estou testando está entre parênteses. No JavaScript vai ser sempre assim. Tudo que você quiser testar num if precisa ser colocado entre parênteses. Se for, eu vou saber que posso utilizar o JSON. Não, você não. O outro JSON. Para exibir as informações mais apuradas com relação ao motivo do erro, que vão estar contidas nessa propriedade debug.info do objeto error. É isso. Se você aguentou me ouvir até aqui, parabéns. Você venceu o primeiro obstáculo. Mesmo que você tenha ficado com dúvida em alguma estrutura, não esquenta. No começo é assim mesmo. Vai dizer que não foi assim quando você estava aprendendo VBA. Então, logo logo você pega o jeito. No próximo episódio, eu vou dar mais alguns detalhes de TypeScript e vou te mostrar como compilar o seu código com o TSC. Espero você. Um abraço.